Oi, terceiro ano, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula? Hoje a nossa aula é de língua portuguesa e nós temos muita coisa interessante para aprender hoje, tá? Nossa aula hoje é de número 6 do seu caderno pedagógico, tá? Hoje nós vamos aprender a utilização do S nas palavras, quando ele tem o som de S mesmo e quando ele tem o som de Z. Nós também vamos ver um pouquinho de leitura e de interpretação. Nós vamos já começar falando nos sons do S. Ó, atenção para a regra. Tem uma regrinha para se utilizar o S, dependendo do som que ele apresenta na palavra. Olha só, a letra S no início das palavras ou depois de uma consoante, o som dela permanece o mesmo, não tem nenhuma alteração. Se a letra S está no início da palavra ou depois de consoante, ela permanece com o mesmo som. Olha o nosso exemplo: suco, soma, sapo. O S está no início dessas palavras, ok? Outra coisa que nós precisamos estar atentos quanto à letra S é o S entre vogais, ele tem o som de Z. Quando a letra S está no meio de duas vogais, o som que esse S apresenta não é o som de S, como em saco, soma, suco. É o som do Z. Olha só. Famosa, bondoso. Olha a presença de uma vogal de cada lado do S. Ó, vogal O e o S no meio. Toda vez que acontece do S aparecer entre duas vogais, o som dele é de Z. Olha aqui mais dois exemplos. Casa e coisa. O S entre duas vogais A, o S entre um I e um A. Então, estes S's, quando vem entre duas vogais, o som dele é de Z. E a letra S, quando está no início da palavra ou vem logo depois de uma consoante, o som dela não se altera, é de S mesmo. A gente tem que prestar atenção nessa regrinha para não escrever errado, tá bom, terceiro ano? Ler um texto, terceiro ano, e vamos analisar esse texto de acordo com os sons do S que nós vimos agora há pouco. O nome desse texto é A Borboleta e o Besouro. A tia vai ler bem devagar e você acompanhe. Uma borboleta de asas coloridas voava de flor em flor no jardim da casa de Dona Elizabeth. Veio um besouro e pousou na rosa mais viçosa do jardim. A borboleta não gostou nada. Ela desejou que o besouro caísse da roseira, mas ele abriu suas asinhas pretas e começou a zumbir. Bzzz. A borboleta, assustada, voou para uma margarida e ficou lá, quietinha, até o besouro ir embora. Este é um texto de Graça Bouquet. Terminamos de ler o nosso texto. O que a borboleta estava fazendo antes do besouro chegar? Ah, muito bem, ela voava de flor em flor no jardim da casa de Dona Elizabeth. A borboleta ficou feliz com a chegada do besouro? Acho que não, né? Ela ficou com raiva, ela não gostou que o besouro chegasse e pousasse naquela roseira. Qual que foi o desejo da borboleta quando ela viu o besouro? Ah, a borboleta desejou que o besouro caísse da roseira, vê se pode. E o que a borboleta fez até o besouro ir embora? Ela se assustou, né, com o zumbido do besouro e ficou quietinha lá na margarida até ele ir embora. Vamos grifar aqui nesse texto, terceiro ano, todas as palavras em que o S
tem o som de Z. Vocês já sabem que o S, para ter som de Z, ele tem que estar entre vogais. A primeira palavra que o S tem o som de Z que eu posso identificar é a palavra asas. Logo depois, eu encontro a palavra casa e Elizabeth. Olha que o S de todas essas palavras está entre duas vogais. Então, ele tem o som de Z. Besouro também. Pousou. Rosa. Vamos ver se tem mais. Desejou. Roseira. Asinhas. Muito bem, e besouro aqui de novo. Todas essas palavras que a tia grifou, elas têm o S entre vogais e este S tem o som do Z. Terceiro ano, depois que nós lemos o texto, né, da borboleta e do besouro, e nós já vimos também a regra de quando se usa o S para que ele tenha o som de Z, que é quando ele está entre duas vogais, nós vamos agora construir duas frases. Uma frase com este desenho de um vaso de flor, e outra frase com o desenho de um tesouro. O que nós podemos escrever a respeito de um vaso de flor? Lembre-se que a palavra vaso, deixa eu trocar a caneta aqui. A palavra vaso, o S tem som de Z porque ele está entre duas vogais. Vamos escrever o vaso da minha avó é novo. O vaso da minha avó é novo. Então, nós construímos uma frase com a figura do vaso. Agora, vamos construir uma frase com o desenho do tesouro. Pensem aí, o que a gente pode escrever a respeito do tesouro? Vamos lá? O tesouro do pirata é muito valioso. Muito bem. E assim, terceiro ano, toda vez que nós formos escrever algumas palavras, fazer algumas frases, nós temos que prestar atenção na forma com que essas palavras são escritas. As palavras em que o S tem som de Z, vocês já sabem a regra. Se o S estiver entre duas vogais, ele tem o som de Z. Se ele estiver no início das frases, no início das palavras, e logo depois de uma consoante na palavra, ele permanece o mesmo som, ok? Vamos agora identificar um detalhe nessas palavras. Olha só, esse primeiro grupo de palavras que a tia colocou. Pesquisar, parêntese, poesia. A tia deixou destacada a letra S para vocês observarem que ele está entre vogais nessas três palavras. Então, se ele está entre vogais, o som dele é do Z. Pesquisar, parênteses e poesia. Agora, nessas palavras aqui abaixo, nós vamos circular apenas as palavras que têm o mesmo som que o S apresenta nessas palavras aqui em cima. Que som que o S apresenta aqui em cima, terceiro ano? Som de Z. Ok? Então, vamos ler as palavras e circular as palavras que também tiverem o S com som de Z. Na palavra pousar, o S tem o som de Z?
Sim, ele está entre duas vogais. Então, nós vamos circular o S, a palavra, né? Pousar. Vamos circular. Na palavra verso. Verso. O S está com som de Z? Não. Por quê? Ele está entre duas vogais? Não, ele está depois de uma consoante e antes de uma vogal. Lembra que a tia falou que o S no início das palavras e logo depois da consoante ele mantém o seu som, que é o de S mesmo? Então, nós não vamos circular verso. Conseguir. Tá? Está com som de Z o S? Não está. O S está vindo logo depois de uma consoante. Então, ele mantém o seu som. Palavra resumo. S entre duas vogais. Tem som de Z, então nós vamos circular. Desaparecer. Olha o S entre duas vogais, então ele me apresenta o som do Z. Na palavra manso, olha, o S vem depois de uma consoante. Mantém o seu som original, então a gente não circula, quase que a tia R circula aqui. Na palavra casar, casar, S entre duas vogais, tem som de Z, vamos circular. Na palavra sensível, nessa palavra, olha, tem as duas situações do S. S no início da palavra tem o seu som original e S logo depois de consoante também mantém o seu som original. Não vamos circular. Na palavra lousa, duas vogais do lado do S. Então, ele tem o som de Z. Nós vamos circular. Pensou, o S veio logo depois de uma consoante. Então, ele mantém o seu som original e nós não vamos circular. Muito bem, terceiro ano, nós vimos hoje uma coisa muito importante. A posição do S, se ele está entre duas vogais ou se ele está logo depois de uma consoante, determina o seu som na palavra. Vimos também leitura e interpretação de texto. Agora é sua vez, pegue o seu caderno pedagógico, vamos fazer as nossas atividades, né? Com bastante capricho, faça letra bonita, tá bom, terceiro ano? E faça tudo com muita atenção. Você já conhece a regra, então se encontrar S depois de consoante, ele mantém o seu som original. Agora, se o S está entre duas vogais, o som dele é de Z, ok? Vamos fazer as atividades? Então vamos lá com bastante ânimo, bastante vontade para fazer tudo certinho. Tchau, terceiro ano, até a nossa próxima aula.